Regina, olha aqui, ó. Trump reitera pela terceira vez sua disposição de dialogar com o presidente Nicolás Maduro. Pelo terceiro dia consecutivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar aberto a negociações com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, em meio à crescente ameaça representada pela presença militar dos Estados Unidos da América no Caribe, que mina a soberania da Venezuela e da região latino-americana como zona de paz. Abre aspas. Ele quer conversar, estou aberto a conversar com ele, eu converso com todo mundo, fecha aspas. Declarou Trump na Casa Branca durante uma reunião com, olha bem, durante uma reunião com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, o cara que picou, tá certo? Um jornalista, respondendo a perguntas de repórteres sobre o assunto. Essa parte aqui é irritante, mas eu vou ler para vocês. No entanto, o presidente dos Estados Unidos da América reiterou acusações infundadas contra a Venezuela, alegando que o país sul-americano, presta atenção para coisa absurda, enviou, aspas, palavra do Trump, toda a sua população carcerária para os Estados Unidos da América. Então está aí o Trump que colocou o tapete vermelho, colocou aviões a jato a passar por cima ali, recebeu com todas as honras um ditadorzinho, só é muito rico por causa do petróleo que ele rouba do povo da Arábia Saudita. Recebeu um ditador com todas as honras, foi abordado por uma jornalista que eu preciso depois pegar o nome dela, dentro do Salão Oval, na frente do príncipe herdeiro. O Trump ficou todo desconcertado, né, e tudo. Mas está aí, querido companheiro Luiz, as respostas, as palavras do Trump, do Império, contra a nossa Venezuela, porque é nossa irmã. A gente quer muito te ouvir. Ô, Gilbert, essa visita aí do príncipe árabe, né, foi com honras e, assim, cerimônias, com jantar especial, né? Eu vi uma reportagem ontem que foi o líder mundial aí que recebeu mais afagos do governo Trump numa visita oficial. Esse jantar aí, nenhum líder, nem o Netanyahu recebeu um jantar tão pomposo como esse do esquartejador árabe, né? Que esquartejou o Jamal Khashoggi, o jornalista do Washington Post, tá, Gilbert? Não é qualquer jornalista. O Washington Post, para quem não sabe, é praticamente um diário oficial do Pentágono e do imperialismo, né? Então é um jornalista da Casa Branca, né? Da Casa Branca. E essa jornalista fez esse questionamento e o Trump deu uma reprimenda nela, como se o príncipe árabe fosse um grande Aliás, ele disse que o príncipe árabe era um grande defensor dos direitos humanos, Gilbert. Eu vi esse trecho aí da fala, né? Então, assim, a extrema-direita, Gilbert, a grande arma da extrema-direita, a gente precisa compreender isso aqui, é fazer essa confusão nas ideias, essa confusão nos argumentos, né? Uma hora tu diz que o Maduro é um líder, o maior líder do narcotráfico latino-americano, e outra hora tu diz que vai te encontrar com ele, que quer bater papo com ele. Então é a confusão, sabe, que a extrema-direita faz. Porque isso aí emplaca, em algumas mentes essa confusão pega, né, Gilbert? Aliás, em muitas mentes. Isso aí confunde a população em boa parte, Gilbert. Aqui no Brasil nós estamos vivendo aí uma confusão enorme na população brasileira, e nós do campo da esquerda a gente tem uma responsabilidade enorme nesse sentido aí, de clarear as ideias, de colocar as ideias de volta no padrão da normalidade, da razoabilidade, da verdade, né, Gilbert? Então, quando o Trump diz que se encontra com todo mundo, que conversa com todo mundo, tem que se indagar ele, inclusive com narcotraficantes, inclusive com esquartejadores, inclusive com grandes ditadores, né? E é o que está acontecendo, né, Gilbert? Na realidade,
eu vejo como um recuo do Trump, essas declarações aí insistentes, 3 dias seguidos, dizendo que quer se encontrar com Maduro, eu vejo como um recuo, né? Que aliás, outra questão da extrema-direita, né? Eles jogam lá para. Fazem um argumento absurdo lá na frente, colocam destroyers e porta-aviões no Mar do Caribe, para depois fazer o recuo estratégico, né, Gilbert? As tarifas, joga as tarifas a 150%. E aí depois tu reúne, faz um recuo ali estratégico, né? É assim que o imperialismo está lidando atualmente aí. E eu acho que vem no sentido mais ou menos do que a gente vinha apostando, né, Gilbert? Que não haverá uma ofensiva de infantaria no território venezuelano, os Estados Unidos não vão entrar no território venezuelano para ter um novo Vietnã aí, né? Seria muito desgastante. Eu acho que nem bombardeios de posições estratégicas, que algumas pessoas aí, alguns analistas estavam ventilando, e eu nunca concordei que isso aconteceria, que os Estados Unidos bombardeariam refinarias de petróleo, algumas coisas assim. Eu acho que também cairia muito mal para os Estados Unidos esse tipo de atitude, né? Então a estratégia dos Estados Unidos, Gilbert, é realmente tentar desestabilizar o governo Maduro junto à opinião pública e tentar, aí sim que eu acho que é a grande estratégia deles, tentar desestruturar a organização militar da Venezuela. O Maduro ele tem os generais ao lado dele, né? E eu acho que a grande tentativa do Trump é tentar entrar aí, pegar alguns generais, tentar seduzi-los, como aconteceu aqui na América Latina durante a Operação Condor. O Pinochet, para quem não sabe, o Pinochet era um general de confiança do Allende, né? E ele foi cooptado pelos Estados Unidos, acabou a história aí que todo mundo conhece, né? Bombardeando La Moneda, assassinando o Allende lá dentro do palácio, né? Então, a tentativa central, acho que é essa, e agora o Trump já está aí querendo negociar com a Venezuela, porque ele sabe que ele precisa do petróleo venezuelano, né? Isso aqui é outra coisa. Então, o Trump quer pegar todo o petróleo, mas ele sabe que é melhor fazer um acordo ali com o Maduro do que ele ter que gastar mais para trazer petróleo de outros cantos do mundo, como lá do Médio Oriente, né? Que é com frete, é um petróleo muito mais caro para ele do que o venezuelano que está ali bem próximo, né, da Flórida, de Miami. Então o Trump quer se acertar ali com o Maduro, né, Gilberto? Muito bem, Portinho. Pessoal, deixa eu pedir uma coisa importantíssima para vocês. Apresentem os canais Voz Trabalhadora, TV Resistência Contemporânea para teu amigo, para tua amiga. Apresente, é importante demais para nós essa luta. Mas, Giba, a gente está por aqui com tanta coisa. Concordo. Isso eu concordo. Inclusive, essa semana eu li lá no Diário do Centro do Mundo, viu, Portinho, uma matéria sobre o cansaço natural que a gente está, né? Nós militantes em geral, né? Com tanta notícia, com tantos acontecimentos, chega uma hora que a gente realmente larga, né? Então eu sei, viu, queridos, por exemplo, o Silas está aqui, ó, vou botar o Silas aqui, ó. Silas Santana. Eu sei que a gente está realmente cansado, eu sei que é difícil para vocês, tá bom, Josiane Souza, mas tentem, tá? Dentro das possibilidades de vocês, assistir nossas lives, assistir nossos vídeos e divulgar os canais. É uma luta que é nossa, apesar de a gente saber que é cansativo, né? Às vezes enche o saco mesmo, né? Dá vontade de chutar o balde. Eu que não posso fazer isso, eu acho que o Luiz Portinho também não, né? Mas cansa, né? Mas cansa mesmo, né? Daniel Marques, nosso querido Sidney Cripa, o Beto Silva, o Carlos Alberto Bessa, Lúcia Helena, Jorge Tadeu, Bírio de Blue, Josiane Souza, Olindina Cabral, o nosso Boca Brabo, Paulo Roberto Carneiro, grande Jorge Tadeu, a Maria Ana. Como é que você está, Maria Ana? Tudo bom, querida? Deixa eu colocar um outro ponto agora que é sobre a COP30. Vocês acompanharam aqui no canal, devem ter acompanhado na Voz Trabalhadora, nos outros canais. É a 30ª edição, né, dessa Organização das Nações Unidas, e o Lula colocou dentro de Belém,
eu achei interessante foi a crítica do premier alemão, né, contra Belém. O Lula deu uma resposta, mas ele devia ter ido conhecer um barzinho em Belém, para ele ver que coisa boa, né? O Lula falou sobre isso. O Paes, prefeito do Rio, chamou o cara de imbecil, né? Acho que foi de nazista. Quem chamou de imbecil foi aquele jornalista que era da Globo, que está no ICL. Esqueci o nome dele aqui, fugiu o nome dele. O Chico Pinheiro chamou ele de imbecil, né? Então, apesar dessa crítica idiota desse cara, Belém, pelo que a gente acompanha, eu não conheço pessoalmente, é linda, é um povo maravilhoso, e, na minha opinião, o Lula acertou. Agora, nós tivemos vários atos importantíssimos das populações indígenas e da juventude progressista. Ali não tinha gente de extrema-direita. Os atos foram organizados, pensados e feitos pela juventude progressista e com a participação e organização dos povos indígenas, dos ribeirinhos e tudo mais. É tanto que isso fez o Boulos, né, anunciar um recuo do governo em relação ao Rio Tapajós. Eu achei assim, uma vitória muito grande dos movimentos sociais, dos povos indígenas, e é tanto que nada vai acontecer com o Rio Tapajós sem antes sentar com os povos indígenas e os interessados diretos, que são os moradores ao longo do rio, e não os capitalistas. Então, eu gostei. Agora, por que isso aconteceu? Por que o governo Lula recuou para conversar? Porque a gente foi para cima, porque a gente foi lá criticar. A crítica, gente, quando ela é construtiva, quando ela é bem feita, quando não é desonesta, quando não quer desqualificar o Lula, desqualificar os ministros e as ministras, ela é bem-vinda, como eu sempre digo aqui no canal. Quando chega um cara aqui criticando, falando coisas sem fundamento, a gente já rebate, com todo cuidado, mas rebate. Mas quando a crítica tem fundamento, a gente aplaude. É importante pra caramba, né? Muito importante pra caramba. Marcos Galantini, meu querido Marcos Galantini, a Maria Noêmia, a carinha dela aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui a matéria, só que antes, vou colocar uma coisa linda, linda de ver. O nosso querido pastor Henrique, porque eu conversei com o pastor Henrique agora há pouco, pela primeira vez no WhatsApp, eu estou emocionado aqui ainda. O pastor Leno Andrade, ele foi lá representar o Bereia e os nossos canais. Mandou muitos vídeos, nós criamos uma playlist. Olha o vídeo, o último vídeo que ele mandou. Coloquei bem num ponto bacana. Esses caras que estão em pé, eles estão lançando o filme Amazônia para Sempre. Tá? Você põe esse tipo de óculos e você, cara, deve ser imagens espetaculares. Olha quem eles colocaram para ver as imagens. O cacique Davi Copenaua. Cara, é sensacional mostrar 1 minuto só dessa imersão do Davi na floresta que ele conhece desde quando nasceu, desde quando estava na barriga da mãe dele. Olha que coisa maravilhosa. É claro que a gente não via as imagens, mas, por favor, veja as reações do Davi. Um outro tipo de pisada, né, de caminhada, de imersão num habitat que é natural dele. E aí vamos ver como é que foi depois a experiência, ele deverá contar para nós, né? Tá bom? Olha, então, Davi, eu encerro por aqui esse momento, essa tomada. Muito feliz, né? Porque eu estou vendo aqui um símbolo vivo da Amazônia, né? Junto também com a Raquel Tupinambá, né? E o Estevão e o Francisco, que são pessoas que produziram esse trabalho, que é um trabalho educativo. Amanhã, 11 horas, o pastor Leno e o Paulo César Ribeiro, viu, Beto Silva, vou já ler você, vão receber o cara, um dos organizadores desse filme. Aí eu vou mostrar a matéria e passo para o Luiz falar o que ele quiser. Lange Nóbrega está aqui com a gente. Olha aqui, ó. Mapa do caminho. Países aderem ao plano do Brasil pelo fim do uso de combustíveis fósseis, né? Que foi uma grande crítica, né,
da nossa esquerda é exatamente a esse ponto. Dezenas de países anunciaram na tarde desta terça-feira que vão aderir ao mapa do caminho proposto pelo Brasil para o fim do uso de combustíveis fósseis. Eles defenderam a criação de um bloco político para fortalecer o mutirão a favor do plano nas resoluções da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP. O mapa é uma metodologia que deve ser seguida pelos países que querem fazer uma transição gradual dos combustíveis fósseis para fontes de energia mais limpas e renováveis. Entre as nações favoráveis ao plano estão Alemanha, Colômbia, Reino Unido, Quênia e Serra Leoa. Abre aspas, nós pedimos à presidência da COP30 para que inclua esse chamado no texto da conferência. Nesse espírito de mutirão, vamos aprender com as experiências uns dos outros e implementar conjuntamente a transição, declarou o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider. Meu querido companheiro Luiz, está aí um desafio enorme para países como o Brasil, que é um país gigantesco, né, territorialmente, um país, ao mesmo tempo, ainda muito rico em termos de floresta, né, mas que se propõe ainda, e precisa, eu acho que precisa, não entendo, se propõe ainda a prospectar, retirar, distribuir a energia fóssil. E a gente quer te ouvir, companheiro. Gilbert, eu acho que essa COP30 eu tenho dito, né, que foi um golaço do presidente Lula, né? Um golaço de placa do presidente Lula, levar para Belém, levar para a Amazônia, chamar de COP da Verdade. Eu acho que isso aqui deve ter sido coisa do Sidônio, né? A COP da Verdade, porque realmente nós estamos fazendo a COP da Verdade, ela está acontecendo ainda, né? E eu acho, Gilbert, que deveria ser motivo de imenso orgulho para todos os brasileiros, todos e todas brasileiras. E aqui eu quero incluir os parlamentares do Brasil, eu quero incluir a mídia brasileira, eu quero incluir os empresários brasileiros, os trabalhadores, todos e todos brasileiros deveriam estar muito orgulhosos dessa nossa COP, do Brasil ser referência mundial na questão da ecologia e também, Gilbert, na questão do uso adequado das energias. O Brasil é uma referência mundial. O Brasil, Gilbert, tem 30% do combustível que é utilizado no país é com etanol. Por que os outros países não aceitam a proposta do Brasil de misturar etanol no combustível gasolina? Os outros países não aceitam, o Brasil já propôs, ninguém aceita. Por quê? Pela questão financeira. Porque o Brasil ganharia com isso, o Brasil é líder nessa tecnologia, né? E os outros países teriam que ou comprar nossa tecnologia ou comprar o nosso etanol, e aí não querem usar, né? Mas só isso aí, o que representaria isso, Gilbert? Imagina todos os países europeus utilizando 30% no combustível com biocombustível, como a gente faz aqui no Brasil, né? Então, assim, respeitem o Brasil quando forem falar de questão ecológica, né? E eu acho que essa questão deste alemão, o Gilbert, mal agradecido, de mal com a vida, né? Para não chamar ele de nazi e de outras coisas piores, né? Mostra o acerto do Lula. Eu acho que vem para comprovar que foi um acerto, que quando vem um cara desses lá da Europa e fala mal aqui da Amazônia, é porque ele não entendeu nada da Amazônia, é porque ele não conseguiu compreender o que é o Brasil. E que bom que uma figura patética dessas, que senta que nem um cachorrinho amestrado na frente do Donald Trump, que bom que uma figura patética dessas não compreenda realmente o Brasil. A gente nem quer que esse cara compreenda o Brasil, ele que fique lá na Europa, dentro de shopping centers e na fumaça das empresas alemãs, né? E assim, essa proposta do caminho do futuro aí, Gilbert, mapa do caminho, é outra que mostra como esses países desenvolvidos estão se lixando para a ecologia, Gilbert. Estão se lixando,
sabe? Poucos países vão aderir a essa iniciativa do Brasil. O Brasil está tendo que fazer ali malabarismos para aprovar isso aí. Inclusive, eu vi que teve uma estratégia ali do Brasil meio que recuando e deixando a Colômbia como protagonista, né, da ideia, para ver se tira o foco do Brasil, né? Porque tem muita gente contra o Brasil aí na geopolítica mundial hoje, né? O Brasil, como é um grande protagonista e está se alçando a um protagonista mundial, não só na questão ecológica como geopolítica, né? Os holofotes estão ali, não. Tem gente que não vai querer aprovar só porque é o Brasil. Então entrou a Colômbia ali como um parceiro, né? O governo Petro e o Lula estão muito próximos, né? Estão muito próximos, isso é muito bom para nós, né? E a questão, Gilbert, da exploração da margem equatorial, eu tenho dito aqui que, assim, eu confio muito no IBAMA e eu confio muito na Petrobras, sabe, Gilbert? Eu acho que são duas referências brasileiras, assim como é o SUS, assim como é o INSS, são tecnologias brasileiras, essas autarquias. Aliás, eu tenho um orgulho imenso, Gilbert, um orgulho imenso dos meus 30 anos de carreira, ter sido procurador do INSS, do SUS, do IBAMA. Então, assim, não falem mal perto de mim do INSS, do SUS, do IBAMA, do INCRA, de todas as nossas autarquias que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, né? E essa questão da margem equatorial, eu estou muito tranquilo, Gilbert, sabe? Porque o IBAMA fez 500 mil exigências que a Petrobras teve que cumprir. A Petrobras é uma referência mundial na exploração do petróleo, não tem histórico nenhum de grandes acidentes ecológicos. Então, eu estou muito tranquilo nesse ponto aqui, sabe, Gilbert? Acho que o grande ponto que a gente tem que preocupar aqui, Gilbert, nessa questão da exploração da margem equatorial, é com os povos daquela região, né? Como é que vai alterar a vida daqueles povos, né? Esse é o nossa grande preocupação, que essa grana que vai entrar com os royalties da Petrobras seja utilizada para dar qualidade de vida para aqueles povos e para alterar o mínimo possível, né, a realidade ancestral daqueles povos ali. Eu acho que essa é a grande preocupação que a gente tem que ter, né, Gilbert? Muito bem, Luiz. Lange Nóbrega está aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Lange? Como é que você está, querida? O Beto Silva está colocando um ponto muito importante. Gilbert, o Mário Cato, assumiu o cargo e é vereador em Blumenau. Cara, que notícia boa! Que notícia boa, cara! Tomara que meu irmão esteja ouvindo para a gente convidar o Mário. Vamos ver se ele pode vir aqui. O Ednelson Almeida está colocando um ponto muito importante, né? Lenny Streck falou que o Katz, da extrema-direita do Chile, vai ganhar as eleições. Eu estava vendo essa notícia, viu, Ednelson Almeida, ontem. Eu li sobre isso e assisti um vídeo sobre isso. A situação é muito difícil para a candidata comunista, porque a direita e extrema-direita conseguiram percentuais muito altos. Então, para muitos analistas da política nacional que eu vi ontem, eles concordam com o Lênio. É quase um milagre ela ganhar as eleições. Agora, o mais incrível é que a sociedade chilena, meu querido Ednelson Almeida, passou por uma ditadura, talvez uma das mais violentas ditaduras aqui do Cone Sul. Talvez só perca para a Argentina. Não sei nem se tem como a gente medir isso. Muito, muito, muito violenta. E a sociedade chilena vai voltar com um cara que é defensor da ditadura, que é defensor da tortura. É algo que é muito, muito na minha cabeça. Essa coisa não entra. Eu não sei como eles conseguem, mesmo com os erros do Boric, né? Eu não consigo, gente, entender. É muito parecido com a cabeça do bolsonarista. É como é que eles conseguem engolir, politicamente falando, um verme como Bolsonaro, como os filhos do Bolsonaro, como o Van Hatten, como aquele Gustavo Gaia, como o Nicolas. É algo assim que é impossível, às vezes, para mim, Beto Silva, Marcos Galantini,
eu entender, entendeu? É muito complicado. Quero abraçar também aqui, em nome do Portinho, do Givalber, dos canais, a Cristiana Silveira, que está aqui com a gente, nossa querida Maria Noemi, Sidney Cripa, o K2, o Jorge Tadeu, e o nosso querido Jurandir Lima, sempre com esse carinho maravilhoso. Cheguei, Gilbert. Obrigado, meu querido Jurandir. A Lucelena está aqui com a gente, a Cíntia Fuse, a professora Regina Fazioli, Daniel Marques Santista, a Josineide Luno, K2. Muito obrigado, Jacó da Silva. O Jacó da Silva está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Paulo Roberto Carneiro, Carlos Alberto Bessa, José Garrido, a Valéria Wanda. Como é bom ter vocês aqui, gente. Como é bom ter vocês aqui, né? Olha aqui o Pix da Voz Trabalhadora, ó. Porque eu botei aqui também o nosso. Olha aqui, ó. voztrabalhadora@gmail.com. A voztrabalhadora@gmail.com. É o Pix do canal Voz Trabalhadora, tá bom? Eu coloquei o nosso aqui porque eu vou falar uma propagandazinha do canal agora rapidamente. E o Rubem tá aqui, ó. Também cheguei. Obrigado, Rubem.